Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de devocional, nosso 155º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo de número 3 com vocês. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos, e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? O homem respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. A continuação do texto, Deus vai dar ali as declarações acerca da serpente, vai dar a declaração acerca da mulher e acerca do homem. E ali no versículo de número 15, Deus vai estar falando assim: Porém, inimizade entre você e a mulher. Ele está falando para a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, da serpente, e o descendente dela, que ferirá a sua cabeça, e você irá lhe ferir o calcanhar. Essa é a primeira profecia a respeito de Jesus introduzido na história da humanidade. Desde o início, Deus prometeu o Salvador. Mas eu quero focar aqui na história de como a mulher foi enganada. Rapaz, a gente é muito ingênuo. Até hoje a gente é ingênuo. Até depois de sabe-se lá quantos mil anos se passaram desde este evento aqui. Continuamos ingênuos. Continuamos sendo enganados, sendo tapeados. Continuamos gostando de ser enganados. A gente continua sendo os mesmos. E a estratégia da serpente é a mesma. Você percebe que a serpente chega para a mulher e pergunta assim, pergunta uma pergunta totalmente fora do que Deus tinha falado. Fala assim: é verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Percebam, Deus disse para Adão que ele podia comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então percebam que a primeira pergunta da serpente não é uma pergunta verdadeira. É uma pergunta que já coloca ali tipo, ele falou isso? Ele falou errado? Ele falou... O que ele falou? Tipo assim, foi isso que Deus falou? Eu não entendi direito. Já coloca uma certa dúvida, já coloca uma certa... É uma falsa afirmação. É uma pergunta em formato de uma falsa afirmação. Ele disse que não é para comer de nenhuma árvore? E a mulher, não, ele disse que a gente pode comer de tudo, menos daquela árvore que está no meio ali.
Porque se a gente comer, a gente vai morrer. E aí a serpente faz o quê? Ah, de maneira nenhuma vocês vão morrer. É mentira. Ele está mentindo. Se vocês comerem, vocês vão ser deuses. Vocês vão ser pequenos deuses. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão saber igual a Ele. Vocês vão conhecer tudo igual a Ele. E essa também é uma afirmação absurda. Né? Vocês serão deuses. Né? Vocês serão ali capazes de fazer o que vocês quiserem. É muito interessante que as coisas funcionam da mesma forma até hoje. Existe uma verdade absoluta, que a gente precisa estar debaixo dessa verdade, ou seja, debaixo dessa autoridade, logo seguir, obedecer, estar ali guardado por essa verdade. E existe a mentira. Simples assim. Para Adão e Eva, a verdade absoluta era a obediência absoluta. A verdade era, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Logo, não comam. Essa era a ordem de Deus. Ele disse, vocês comeram da árvore que eu ordenei que vocês não comessem? Então Deus ordenou, existia uma ordem, existia um mandamento ali, existia uma obediência a seguir. E a morte viria, não propriamente dita, de um envenenamento, por exemplo. Comi, morri. Mas a morte ali seria a separação do homem de Deus. Deus é a própria vida. A gente vai ler isso em João capítulo 1. Ele que é a própria vida, a luz dos homens. Então houve uma separação entre o homem na desobediência. Depois Jesus vai dizer que os homens eles odeiam a luz. Depois da queda, depois da humanidade seguir o seu rumo, se multiplicar e todos os eventos acontecerem até que chegassem em Jesus, Jesus vai dizer, essa humanidade aqui, do jeito que está, ela odeia a luz. Ela não quer a luz. Porque a luz vai mostrar as suas obras que estão nas trevas. E ali todos verão as suas obras, todos conhecerão as suas obras. E é por isso que eles não querem a luz, porque eles amam as trevas, eles amam as suas obras. Então eu entendo que quando Adão peca, ele transfere para o ser humano, ainda que ali na inocência, na ingenuidade, não inocência, mas a ingenuidade do que causaria para a humanidade, essa ingenuidade de Adão, transmite para a humanidade essa desobediência, o pecado original. E essa desobediência vai crescendo dentro do coração do ser humano. E a partir do momento em que o ser humano começa a ficar cada vez mais distante de Deus, porque é isso que acontece, o jardim ali, o homem é expulso do jardim, e aí o homem ainda tinha ali um certo contato, e aí depois acontecem outros eventos, e aí Deus fala, não, vou tirar meu espírito da terra, porque meu espírito não contenderá mais com o homem. Ou seja, o homem vai se distanciando cada vez mais de Deus. E aí, ao invés da obediência, o ser humano começa a ser cada vez mais influenciado por essa queda. E aí começam a surgir cidades inteiras, como Sodoma e Gomorra, por exemplo, que eram depravadíssimas, ao extremo. E o ser humano, quando ele se entrega aos seus pecados e à sua corrupção, depois Paulo vai falar que nós somos corruptos e seremos corruptos até aquele glorioso dia, onde seremos revestidos da incorruptibilidade, ou seja, eu e você, por mais que a gente caminhe com Deus, a gente leia a palavra, a gente estude, a gente se consagre, a gente jejue, a gente esteja ali em uma comunhão com Deus, ainda carregamos a corrupção. Essa carne, a carne milita contra o espírito, a carne guerreia contra o espírito, porque esse pecado original permanece.
nós permanecemos ali inclinados para o mal. É por isso que você vai ver ao longo da humanidade que Deus interrompeu a humanidade ali em vários momentos importantes. Nós temos ali o dilúvio, nós temos depois Sodoma e Gomorra, nós temos alguns episódios na história da humanidade em que Deus põe a mão ali e encerra algo. Caso contrário, isso se espalharia pela humanidade e aí seria terrível. Povos que queimavam seus filhos ao fogo para Moloque, para outros tipos de deuses, esses povos foram sendo destruídos e foram ali sendo eliminados, e tem todo um processo no mundo onde você percebe que existe algo divino que freia o ser humano, porque ele está indo longe demais. Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo ainda que nunca houve na história da humanidade, que o ser humano vai estar em seu estado mais depravado, mais entregue, mais rendido. Esses dias algumas notícias me chamam a atenção de como o mundo está indo numa direção. Primeiro teve a mulher que chegou até a ir para a igreja, depois saiu da igreja e trabalha na indústria, né, de conteúdo adulto, e as notícias que passaram recentemente é que ela fez vídeo com o filho, com o pai. E aí isso foi já meio que abafado alguns meses atrás. E aí depois a outra notícia, agora a mais recente de todas, era de uma mulher que ela torturava animais e vendia esse conteúdo nas plataformas. O ser humano, ele está num estado de tamanha decadência, de distanciamento de Deus, seguindo suas próprias vontades, sua própria corrupção. Aí a gente nem fala dos casos dos arquivos do Epstein que saíram, e tantos nomes famosos, tantos artistas, tantas figuras políticas fazendo coisas terríveis com bebês. E ninguém vai preso. Ninguém é punido. Nós estamos beirando um delírio e uma depravação tão grande, tão violenta, tão gigantesca, onde o crime não é mais punido e o que é incentivado são políticas anti-família, eles estão destruindo, eles estão tentando de todas as formas destruir. O mundo jaz no maligno. E o mundo está de todas as formas cooperando e fazendo de tudo para destruir qualquer contato que o ser humano tenha com Deus. Esse é o plano do mundo. É isso que as trevas querem. E o problema é que muitos seres humanos amam isso. Eles gostam disso. Eles gostam da depravação. Eles gostam de estar lá. Eles gostam de fazer aquilo. E a palavra ainda diz que se tem alguma influência maligna espiritual e esse espírito imundo é mandado embora, é expulso, e essa pessoa não coloca ninguém mais forte lá dentro, ou seja, Deus e o Espírito Santo e a presença de Jesus, esse espírito ronda por regiões das trevas e volta com 7 espíritos piores. E o estado dessa pessoa, o estado inicial vai ser 7 vezes pior depois disso. É por isso que você vê que pessoas que saem do mundo das trevas vão para a igreja e depois desistem da igreja por algum tipo de motivo, ou enfim, e simplesmente voltam para a vida velha, o estado delas é pior do que anteriormente. E tudo isso é a desobediência humana. É a vontade do ser humano de continuar na depravação e na corrupção.
E sabe o que a palavra vai dizer? Que Deus não atrasa os seus planos. Deus não está atrasado. Ele, em sua infinita graça e misericórdia, Ele está estendendo os dias. Isso é muito lindo. Deus, porque Ele nos ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Jesus Cristo. Esse Jesus que é prometido em Gênesis 3,15. Esse descendente da mulher, da virgem, esse que iria ferir a cabeça da serpente, se teria o seu calcanhar ferido, e ele representando a cruz do Calvário. Esse Jesus morre por nós, ressuscita ao terceiro dia, está vivo para todo sempre, e ele poderia voltar e terminar a história e terminar os eventos ali de Apocalipse, Revelação e tudo mais. Ele poderia fazer isso uma semana depois. Ele poderia fazer isso 100 anos depois. Mas a palavra diz que ele está atrasando, está estendendo essa graça mais e mais, para que todos se acheguem ao conhecimento da verdade. É como se um pai visse seus filhos fazendo coisas erradas o tempo todo, indo no mais perverso universo de todos, e ainda assim, na expectativa, eles vão olhar para mim de novo uma vez. Eles vão olhar para mim de novo. Eles vão olhar de novo. Eles vão parar com isso. Eles vão se arrepender disso. Eles vão enxergar que isso é muito mal. Eles vão enxergar isso. Eu vou dar mais uns dias. Eu vou dar mais uma semana. Eu vou dar mais um ano. Eu vou estender mais um pouco. Porque eles precisam me conhecer. Eles precisam olhar para mim. Eles precisam conhecer o que eu fiz por eles. Eles precisam conhecer o meu amor. Eles precisam de mim. Eu vou dar mais uma semana. Mais uma semana. Que amor é esse, gente? Olhe para Ele. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Entregue a sua vida para Ele. E Ele vai transformar tudo ao seu redor. Não talvez as circunstâncias ao redor. Talvez você continue vivendo e experimentando as mesmas coisas, mas com um coração diferente. Não mais sobrevivendo, não mais morto em seus delitos e pecados, como diz a palavra, afastado de Deus, mas com a própria presença habitando dentro de você. O próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo habitando dentro de você. Vai fazer toda a diferença na sua história. E obviamente, ao fim dessa história terrena, teremos a eternidade com Ele, livre de todo sofrimento. Porque assim Ele prometeu. E assim Ele vai cumprir. Para a glória do nome dEle. Então, pensa comigo aí. Tá difícil de lutar contra a corrupção? Lute mais. Seja mais forte. Dependa mais. Sacrifique mais. Esteja disposto a mais. Eu acredito que você consegue. Com a força dele, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã.